Olá, bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar mais um tema da Bíblia. Nesta temporada, nestas sessões, nós estamos estudando sobre a morte, vida e ressurreição. Como a Bíblia apresenta esses temas, como eles são relevantes para a gente ainda hoje, com certeza. E hoje, especialmente, nós estamos recebendo aqui os nossos irmãos, o Anderson e o Kleber. Bem-vindos, obrigado por terem aceitado participar conosco. E o tema que nos foi indicado para esta semana é o tema número 11 do nosso estudo, que tem por título Enganos do Tempo do Fim. O tempo do fim é uma terminologia que nós utilizamos aqui na nossa comunidade, que está relacionado aos cumprimentos de profecias de marcação de tempo que aparecem lá nos livros de Daniel e Apocalipse. Daniel 7:25, Daniel 8:14, Apocalipse 12:6 trazem períodos de tempo. E aqui na Igreja Adventista nós acreditamos que estes períodos de tempo são períodos de tempo históricos, que acompanharam toda a história do nosso mundo. Então estes períodos de tempo históricos se encerraram em 1798 e posteriormente em 1844. E como não há nenhuma outra referência de tempo na Bíblia, de profecia de tempo na Bíblia após esses dois períodos, então nós acreditamos que estamos vivendo no tempo do fim, no sentido de que estamos aguardando a volta de Jesus para os nossos dias, e esta é a nossa ideia. Por isso, então, estamos chamando este tempo de tempo do fim. Agora, os temas que nós vamos estudar aqui, eles são temas que, na verdade, são temas seculares, no sentido de que eles estão presentes no mundo há muito tempo. E esses temas que vamos estudar, eles são conceitos que estão fora do nosso entendimento, da nossa cosmovisão cristã, do nosso entendimento de mundo, da revelação da Bíblia. Então, esses temas são conceitos religiosos ou conceitos místicos, que estão de fora da nossa realidade. Antes de nós começarmos o nosso estudo, então, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado por este dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para aprender mais a Tua Palavra. Por favor, Senhor, nos envie o Espírito Santo para nos dar entendimento, sabedoria, e também te peço que o Espírito esteja com quem está nos acompanhando neste momento para compreender estas verdades importantíssimas para o nosso tempo. Fica conosco, nos dá a companhia dos teus anjos, essas coisas eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus, amém. O primeiro tema que nós vamos estudar aqui é a ideia de misticismo. Eu pesquisei no Google, coloquei a palavra misticismo no Google e o Google trouxe a seguinte definição. Misticismo é a inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais, crença de que o ser humano pode comunicar-se com a divindade ou receber dela sinais ou mensagens, tendência para a vida contemplativa ou asceticismo. Então, Anderson, para mim me parece que descreveu um religioso aqui, uma pessoa que é religiosa. Quais são, à luz da Bíblia, então, como a Bíblia ela apresenta essa ideia e como que a Bíblia ela pode nos dar uma direção se esse conceito de misticismo, de místico, ele está de acordo com a palavra de Deus ou não? Esse termo misticismo é muito comum nos tempos atuais e a gente vê que é um tema assim que engloba vários assuntos, mas puxando para o ponto de vista religioso, a palavra implica a união de um ser humano como um ser divino, ou uma entidade absoluta, ou seja, como a pessoa creia. Mas o misticismo está relacionado no ponto religioso a essa ligação entre o ser humano e um ser divino. Só que essa ligação é no sentido de uma experiência que ele tenha tido com esse ser divino, com essa divindade, ou algum transe. E qual o problema do misticismo? O problema é que as pessoas pegam esse lado emocional e torna isso como se fosse base para a sua vida dali para frente. A partir desse momento eu vou seguir aquilo que eu estou sentindo em relação ao que eu tenho de ligação à minha divindade. Que aí pode ser, dos mais pontos de vista, o nome que queira dar a esse ser divino. Em alguns casos a Bíblia
Em muitos casos, a Bíblia toca nesse assunto da ligação do ser humano com Deus, mas a gente vê que, como ser humano, a gente tem que ter fundamento no que a palavra de Deus nos diz e não no como eu estou naquele dia em termos de sentimento. Por exemplo, hoje eu estou triste, então minha vida vai seguir por esse caminho. Eu tive uma emoção muito grande ligada ao meu Deus, à minha divindade, então o meu caminho vai ser por esse outro lado. Mas a Bíblia, independente do meu estado de espírito, a ligação que eu tenha com Ele, ou talvez um transe que a pessoa tenha tido em relação a esse ser divino, que chama-se de misticismo, eu tenho que seguir a palavra de Deus, o que Deus fala para a minha vida, independente daquilo que está ao meu redor. Então a palavra de Deus é a minha regra de fé, a minha conduta, aquilo que eu devo fazer diariamente. E a gente pode ler alguns versículos em relação a esse assunto. Mais do que um sentimento, mais do que uma impressão, aí é interessante que Jesus falou, né, em Mateus, no capítulo 7, no verso 21, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então é curioso Jesus falar isso. Posso? Por favor. Assim, eu gosto muito desse termo, só que quando você faz uma tradução de uma tradução, às vezes você perde a essência. Eu digo isso porque quando a gente pega a essência desse verso, a essência desse verso, em termos da estrutura com que o autor escreveu, seria melhor dito o seguinte: todo o que diz Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Ou seja, para entrar no reino dos céus, não é falar Senhor, Senhor, mas fazer a vontade do meu Pai. Então, muito do que ele fala assim, com relação à experiência religiosa, a experiência religiosa é uma experiência vivida. Coisa que muitas vezes o misticismo tende a terceirizar, a delegar em rituais, em crenças, até mesmo em algumas situações, desculpe o exagero, até mesmo em devaneios. Mas assim, gosto muito desse termo, porque Jesus ele enfatiza isso. Não é falar, não. É aquele que faz a vontade. Nosso estudo aqui, o nosso guia de estudo, ele tem uma frase aqui interessante, fala o seguinte: é uma forte tendência nesse mundo pós-moderno para os cristãos meio que relativizar as coisas. Eles pegam a palavra de Deus e torna relevante só aquilo que interessa, minimiza aquilo que não interessa para esse mundo pós-moderno. Então os cristãos estão levando para esse lado. O que eu tenho de experiência com Deus, isso me fortalece, isso que serve como meu guia. Aquilo como foi o culto foi maravilhoso, aí a semana vai ser maravilhosa. Se o culto não foi do jeito que eu me agradei, do jeito que realmente me satisfaz, então parece que a semana vai ser seguindo outro caminho. Então a gente vê que a Bíblia vai sendo deixada um pouco de lado e aquilo que é do meu emocional é que segue, que direciona a minha vida. Isso é muito perigoso, porque o que a minha cabeça pensa pode variar diariamente, né? Então, quando ele diz aqui Senhor, Senhor, não quer dizer que essa pessoa vai entrar no reino dos céus, mas exatamente aquele que faz a vontade de Deus. Esse é o que vai entrar no reino de Deus. Não aquele que simplesmente clamou Senhor, Senhor, ou que tinha simplesmente a vontade de seguir a Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus, segue a palavra de Deus. Uma coisa interessante é que, lá em João, no capítulo 1, Jesus é apresentado como verbo, como a palavra, e aí do grego logos, o conhecimento. Então, Paulo, em outro lugar, vai dizer que o culto é racional. Em outro lugar está escrito que enganoso é o coração do homem. Então, o que a Bíblia está alertando para a gente é que mais importante do que a nossa experiência, do que as nossas impressões, é a revelação da vontade de Deus que está contida na sua palavra, como regra de fé e prática. E o modelo que nós temos para imitar, para seguir, é a vida de Jesus. Então, o sentido é conhecer a vida de Jesus através dos evangelhos, conhecer a palavra, que é o que Jesus utilizava para ensinar, para revelar as suas verdades, e a partir daí
direcionar a nossa vida, fazer as nossas escolhas. Esse é o sentido. Então nós abrimos com essa ideia, porque agora nós vamos comparar estes conceitos sobre a morte com a revelação da Bíblia. E o primeiro deles, e aí a gente tem a oportunidade de receber o Dr. Kleber aqui, que é médico, então vai ser um tema que ele vai falar com propriedade. O primeiro deles é uma ideia, um conceito que parece ou é científico, aí você pode nos ajudar, que é científico, que é chamado de experiências de quase morte, né? Então, o que são essas experiências de quase morte? E como é que a gente pode abordar e nos relacionar com esses estudos científicos, e se eles são sérios ou não, aí eu também não saberia dizer, mas como é que a gente pode se relacionar com eles? Tem algumas situações que são peculiares quanto a isso. Por exemplo, se uma pessoa tem uma experiência quase morte por causa de um problema que acomete o cérebro, ou sensório, ou a capacidade do cérebro de processar é uma coisa. Outra coisa, uma pessoa que tem uma experiência de quase morte, quando acontece, por exemplo, uma parada cardíaca por causa do infarto do coração. Então, são duas situações diferentes. Essas pessoas, nos quais existe uma alteração da circulação sanguínea que nutre o cérebro, têm uma experiência totalmente diferente das primeiras. E, narrando isso daí, por incrível que pareça, algumas dessas pessoas, inclusive saiu na Nature uma publicação no ano passado, dizendo que essas pessoas tiveram experiências e experimentações extremamente agradáveis, que não foram experiências e experimentações ruins. Parece como se o cérebro, em condições de grande risco, tentasse trazer uma sensação de agradável. Olha, vale a pena continuar a estar vivo. Como se o cérebro fizesse todo o esforço para poder trazer de volta essa pessoa, trazer de volta e não a pessoa abandonar, esquecer, deixar seguir o seu rumo e se perder como vida. E isso me chama bastante atenção, porque quando se fala sobre um culto racional, tem que lembrar que está falando de uma linguagem que era entendida na época. Se você falar sobre um culto cerebral, você não está falando só do cérebro, que é aquele órgão que está dentro do crânio. Você está falando daquela percepção que está na pele, que leva informação para o cérebro, que leva informação no coração, que leva informação de todo o corpo. Ou seja, nós somos integrais. Nós somos integrais, tanto na percepção racional, puramente racional, racionalista, mas também nessa percepção sensorial. Isso é bastante evocado. Por exemplo, pessoas que têm experiência de quase morte, mas que passaram por um processo de sedação por muito tempo, não têm nenhuma memória com relação a isso. Bom, parece que se aproxima, então, do que, pegando essa última parte, parece que se aproxima da descrição que a Bíblia faz e que Jesus chama do sono da morte. A gente pode entender isso, esse período de sedação? É um período que a pessoa estava consciente, ficou inconsciente, quando voltou não tem nenhuma memória do que aconteceu. Podemos entender assim? É interessante porque no sono existe um ciclo, e no qual, neste ciclo, existem sonhos. E os sonhos evocam memórias, são percebidos, e muitas vezes se acorda e se lembra disso. É um pouco diferente porque essa relação é relação de coma. É a relação no qual não existe nenhuma percepção corporal e não existe nenhuma relação entre a pessoa e o meio ambiente. Ou seja, não existe relação da pessoa com o próprio corpo e da pessoa com o meio ambiente. É uma experiência de coma. Então, aquele período, para aquela pessoa, não existiu. Talvez essa seja aquela experimentação que se fala, né, que o momento da ressurreição vai ser um fechar e depois um reabrir de olhos. De um momento. Pouco importa se a pessoa esteve morta um dia ou se esteve morta por 6.000 anos. Com certeza. Então, vou aproveitar para tirar minhas dúvidas também, peço licença. Então, quando a gente fala de experiência quase morte, então não aconteceu uma morte, a gente pode entender assim? Não aconteceu um óbito, ou será que existe um lapso de tempo muito curto que pode ter sido, a pessoa realmente pode ter morrido? Sabe que isso é meio complexo de se definir. E a experiência de você fazer um transplante, por exemplo, uma pessoa que está numa condição de morte, ou seja, uma condição na qual ela nunca mais vai ter vida de relação, isso não quer dizer que órgãos internos não estejam funcionando
temporariamente. O que a experiência mostra é o seguinte: se você pega uma pessoa que entra em coma por causa de um dano cerebral irreversível, esta pessoa, durante algum tempo, se ela receber nutrição, se ela receber hidratação, se ela receber os cuidados, o cérebro e o corpo vão funcionar durante um tempo, mas depois, lentamente, esses órgãos vão começar a entrar em colapso. Ou seja, existe um momento em que as coisas são reversíveis, existe um determinado momento que elas não são reversíveis. E aí o que define isso é a viabilidade do cérebro. Se o cérebro estará em condições de ser recuperado ou não. Os que não são recuperados, depois o próprio corpo se deteriora. Os que são recuperados são aquelas pessoas que não estão mortas. Mesmo estando em coma profundo, sob efeito de medicação, sob efeito de tratamento, mas que as funções cerebrais elas se recuperam. Então isso é bem um pouco mais complexo, porque não é simplesmente estar em coma ou estar desapercebido. Os franceses têm uma expressão bem adequada para isso, né, que é dépassé, ou seja, ultrapassou a margem que não tem mais retorno. Esse é o momento do qual é a morte. Quem define, de certa forma, a morte é o cérebro, não é somente uma parada do coração. Porque uma pessoa pode ter uma parada do coração, o cérebro parar de receber sangue, mas esse dano ser reversível. Então, nessa janela, nesse período que eu acho que o autor quer pontuar do que é a evidência de quase morte. Mesmo o coração estando parado, a pessoa ainda não está morta, porque ela teve condição de ser recuperada, de ser revertida. Eu lembrei, então, do episódio da ressurreição de Lázaro. Veja se a analogia faz sentido. Porque Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro e, em vez dele ir imediatamente, ele aguarda alguns dias para chegar lá a Betânia, né, onde morava Lázaro. E no caminho, Jesus falava assim, né, olha, meu amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá para acordá-lo e tal. Os discípulos ficaram tranquilos, se ele está dormindo, ele vai se recuperar. E tinha uma crença ali na sociedade da época de Jesus, em que até 3 dias a pessoa poderia voltar à vida. Depois do 4º dia em diante, aí já não tinha mais nenhuma esperança. E Jesus chega a Betânia no 4º dia. E as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, estão desesperadas. Lá no capítulo 11 de João, se você quiser acompanhar a gente na Bíblia. E as irmãs de Lázaro estão desesperadas e elas falam com Jesus muito chateadas. Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão teria alguma oportunidade. Faz algum sentido essa comparação? Nossa, assim, a Bíblia é tão rica, que eu diria que é quase impossível ela não ser um milagre. Porque, você repara o que tem? Jesus falou que Lázaro dorme, que é aquela condição que é recuperável. Mas, após o 3º dia, ou seja, no 4º dia, essa condição, sem assistência nenhuma, é irrecuperável. Porque ele já estava envolto em faixas, ele já não respirava 4 dias, o coração já não batia 4 dias, ou seja, nada mais funcionava. Mas Jesus continuava dizendo que ele dorme. Ou seja, para as pessoas que estavam vendo, a situação era irreversível. Para Jesus, a morte nunca é irreversível. A morte é um sono. Ou seja, para nós é um coma, e principalmente para nós é a morte. Definitivo. Não tem mais volta. Para Jesus estava dizendo, é um sono. Eu consigo acordar. É incrível, né? E Jesus fala, nesse capítulo que Jesus fala, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Então essa é a ideia, né? Essa ideia de que o domínio de Jesus é inclusive sobre a morte. Mas aí, Anderson, outro tema bastante presente em várias outras religiões não cristãs é a ideia da reencarnação. Como que a gente pode entender, à luz da Bíblia? Primeiramente, eu acho importante a gente caracterizar o que a Bíblia apresenta sobre o ser humano, o que é o ser humano, se ele é um ser dualístico, se ele é composto de um corpo material e uma alma imaterial, ou se ele é uma coisa só. Como que a gente entende isso da Bíblia? O que acontece e se existe essa possibilidade de reencarnação, ou seja, da alma, da personalidade da pessoa, enfim, se manifestar em um outro corpo. Gênesis 2:7, só para tocar nesse assunto de corpo, fôlego de vida, fala o seguinte: do pó da terra formou Deus Jeová ao homem,
e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se a ser um ser vivente. Então, quando a gente vê como Deus formou o homem, a gente vê que ele pegou o pó da terra, e juntamente com o seu fôlego de vida, o homem começou a existir. Nos estudos bíblicos tem muito aquela historinha da lâmpada ligada na tomada, o corpo, o ser humano sendo a lâmpada e o fôlego de vida sendo a energia que é gerada para a lâmpada. E ela só passa a ter luz a partir do momento que é a formação da lâmpada com a energia elétrica. Então a gente vê aqui em Gênesis, o corpo estava formado, o corpo físico, e Deus precisou inserir o fôlego de vida. Isso para constituir vida. No sentido contrário, quando o pecado apareceu e o homem morreu, o corpo foi para a terra e o fôlego voltou para Deus. Então deixou de existir o ser vivente, porque precisava do corpo junto com o fôlego de vida. O fôlego de vida foi retirado e o corpo foi para a terra. Então o ser deixou de existir. A gente vê esse tema de reencarnação que é muito comum nos filmes, novelas. Isso parece que fica até a gente, se a gente não permanecer firme na palavra de Deus, até o tanto assistir, o tanto ouvir as pessoas falar sobre isso, parece que a nossa mente vai se tornando isso, isso é uma teoria real. Por exemplo, quando você era menor, sua mãe falava, não deixa a sandália virada, porque traz alguma coisa para você. E você fica com aquele negócio na cabeça porque foi sua mãe que falou. E aí toda vez que você vê a sandália virada, você quer desvirar, porque tem alguma coisa que parece que vai te fazer mal. Mas não tem nada no assunto. Só que quando a gente vai alimentando a nossa mente, nosso ser, com essas coisas, parece que aquilo vai se tornando uma coisa real, né? Mas a Bíblia fala que morreu, tem um ponto final, e a gente vê isso claramente em Eclesiastes, capítulo 9. A Bíblia fala o seguinte, capítulo 9, versículo 10, versículo 5, versículo 10, fala o seguinte. No versículo 5 fala, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, e na memória está o esquecimento. O versículo 10 do capítulo 9 fala o seguinte, na sepultura não há obra, nem conhecimento e nem sabedoria. Ou seja, depois que eu morrer, não tem mais nada que eu possa sentir, que eu possa amar, que eu possa odiar, nada. Não tem nada disso mais. Porque morreu é como se fosse um ponto final para aquele ser que era vivente. Hebreus 9, 27 fala o seguinte, os homens morrem apenas uma só vez, e depois disso vem o juízo. Ou seja, eu não morro agora, segundo a teoria da reencarnação, eu morri, vou ressurgir em outro ser, depois ressurjo em outro ser. E qual a ideia principal? Eu ir melhorando e tirando aquilo de ruim, como se fosse um passo a mais na minha vida. Eu melhorei, dou outro passo. Melhorei, dou outro passo. Eu não sabia disso, mas o guia do estudo fala aqui que os hindus, eles também acreditam na reencarnação, e a ideia deles de reencarnação se divide em 6 partes. Um ser vivo nasce como um ser aquático, depois ele vai para a planta, depois vai para os répteis, depois vai para os insetos, pássaros, animais, e aí ele se torna um ser humano. Ou seja, ele começou lá embaixo como um ser aquático, então nasceu um ser aquático lá, então um dia ele vai ser um ser humano, porque ele morre, aí nasce em outro ser e vai evoluindo. Então a ideia da reencarnação, para os hindus, segue dessa forma. Mas a ideia principal da reencarnação é eu evoluir a cada vida. Só que a Bíblia fala em Hebreus 9, 27 que o homem morre apenas uma vez, e depois disso vem o juízo. Ou seja, é totalmente contrário às ideias bíblicas. A reencarnação é contrário à ideia bíblica. E o guia de estudo pega 5 tópicos aqui que eu achei muito interessante. Eu vou contá-los bem rapidinho. Primeiro, a reencarnação contradiz a Bíblia, que ensina a mortalidade e ressurreição. Segundo, a reencarnação nega a doutrina da salvação através da morte de Cristo. Ou seja, se eu vou melhorando dia após dia, eu não preciso de um ser que morre por mim para eu ser salvo, porque eu estou melhorando a cada vida que eu tenho. Terceiro, essa teoria contradiz o ensinamento que nosso destino é decidido na nossa única vida. Ou seja, como Hebreus falou, eu morro uma vez só e depois disso vem o juízo.
Na teoria da reencarnação é ao contrário. Eu vou morrer, ressurjo em outra vida, melhoro. Ressurjo em outra vida, melhoro mais ainda. Então, contradiz a Bíblia. Quarto, a teoria minimiza a relevância da segunda vinda de Cristo. Porque se eu estou melhorando a cada dia, eu vou chegar um dia a ser perfeito ou quase perfeito. Então, não preciso de um ser divino da segunda vinda de Cristo para que me torne essa pessoa perfeita. Porque eu estou melhorando sozinho a cada vida nova que eu tenho. Quinto e último, a teoria mostra que podemos vencer nossas fraquezas em outras oportunidades de vida, que também é contrário à Bíblia, porque eu dependo de Cristo para ser melhor. Então, tudo contradiz o que a Bíblia fala. E o principal é o verso 27 de capítulo 9 de Hebreus. Os homens morrem apenas uma vez e depois disso segue-se o juízo. Para mim, o grande conceito com relação a ser vivente é a própria palavra original hebraica para ser vivente, que é muito usado como alma vivente, ser vivente, em que indica uma integridade indivisível entre corpo, mente e espírito. Essas três entidades. Se você tem um desses elementos diferentes, já é outra entidade, ou seja, já é outra pessoa. Então, assim, o conceito é dessa integridade, que é a integridade que Deus te deu, que a natureza deu, mas que você faça uso dela. E é essa natureza que nos integra e que nos relaciona com Deus, cada um de nós, como seres humanos. Então, Anderson, quando você fala em fôlego de vida, que aparece lá no capítulo 2 de Gênesis, Deus não está falando, então, de uma consciência. O fôlego de vida não é um fôlego assim que tem uma consciência que vai voltar para Deus. A gente pode entender assim? Se a gente pegar um estudo mais aprofundado sobre isso, é como se fosse o sopro, né? O ar, a respiração, vamos dizer assim. Uma fagulha para cortar. Como se fosse a gente vê muito... Deus concede o poder para que a pessoa tenha vida. Mas aí só se torna um ser vivo, só se torna a minha pessoa quando junta o que Deus me concedeu para ter vida com o corpo que existe em mim. Quando Deus tira esse fôlego de volta, que não é nada do que eu penso, do que é nada do que eu fiz durante toda a minha vida, meu ser deixa de existir. Então tudo que eu estudei, tudo que eu conheci, tudo que eu amei, tudo que eu fiz, simplesmente deixou de existir. E só vai ter novamente existência na ressurreição, que aí se eu for para um lado do céu, eu recebo o fôlego de volta, subo, vou morar no céu eternamente, e as características, o meu caráter está formado lá e vai ser novamente restabelecido, com o fôlego de vida no meu corpo. Se não, segue-se a destruição, que é o meu juízo, devido às coisas erradas que eu fiz. Então eu posso seguir esses dois caminhos na ressurreição, que acontece só uma vez, né? Eu acho bastante interessante o conselho de Salomão e Eclesiastes, no capítulo 9, que ele traz um senso de urgência para a nossa vida. Tudo que você tiver à sua mão, faça com todas as suas forças. Então, acho que parece que Salomão está aconselhando a gente a fazer o melhor que a gente pode, porque a gente tem uma oportunidade de fazer o melhor que pode. E outro conselho importante que a maioria dos teólogos apresentam para a gente é comparar traduções diferentes da Bíblia. Quando estudar a Bíblia, comparar várias traduções de um mesmo texto para a gente perceber as diferenças. Por que eu estou falando isso? Porque nas traduções mais antigas para o português, as traduções Almeida mais antigas, elas trazem a ideia de alma vivente, quando está falando de Gênesis no capítulo 2. Carregando essa ideia, trazendo essa ideia também milenar, desse dualismo que apareceu lá na filosofia grega, de que há uma alma habitando um corpo físico. Isso transpassou para o texto bíblico quando o tradutor foi traduzir Nefesh, que tem uma ideia muito concreta, pode até ser entendido como garganta, porque aí vai falar, né? Nos Salmos fala, minha alma tem sede de Deus. Você imagina uma alma com sede, um imaterial com sede, então essa é a relação. Então a tradução mesmo Almeida, agora a última tradução Almeida, nova Almeida atualizada, traz a tradução de Nefesh como ser vivente, ser vivo. Se você baixar um aplicativo da Bíblia, você consegue, se você não tiver a oportunidade de ter várias versões impressas, você pode usar um aplicativo da Bíblia. Que aí nesses aplicativos trazem diversas versões da Bíblia que a gente pode consultar, e essa é uma excelente maneira de a gente entender esses textos bíblicos.
falando neste conceito, outro tema que é muito frequente, comum, é o tema da consulta aos ancestrais, ou o tema de consultar os mortos. O Anderson falou aqui da cultura, né, como a cultura apresenta isso para a gente constantemente. Então, vou citar 2 exemplos da cultura popular em que isso aparece, 2 exemplos da cultura popular infanto-juvenil que eu estou bastante conectado por causa do meu trabalho, enfim. Mas no Rei Leão, o desenho do Rei Leão e o filme também, aparece lá o Simba, o leãozinho. Eu acho que não vale spoiler porque é bastante antigo já, né? Aparece o leãozinho conversando com o seu pai. E o seu pai morreu lá, então o seu pai está aconselhando ele. E a partir da comunicação com o seu pai, que ele decide então voltar e enfrentar lá o vilão do filme. No outro filme que fez muito sucesso também, Pantera Negra, da Marvel, o personagem principal também tem um momento lá em que ele vai consultar os seus ancestrais do seu pai, que já havia falecido. Isso nós estamos falando de coisas do nosso tempo. Mas lá na Bíblia, no livro de Samuel, Saul aparece também consultando um ancestral. E aí ele vai consultar uma feiticeira para ele falar com Samuel. Só que, no livro de Samuel, a Bíblia não faz um juízo de valor, aparentemente. Ela não declara assim, didaticamente, isto Saul fez erroneamente. A gente precisa ler o texto, ver o que aconteceu com Saul, as consequências daquele encontro, para a gente entender o que está acontecendo. Porém, lá no livro de Levítico, Deus já dá um mandamento sobre este assunto. Explica para a gente, Kleber, por favor. Você reparou que esses eventos, essas relações, sempre demandam uma interferência? Você sempre tem que ter um interlocutor? E se você for reparar bem, o relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal. Mas essas relações místicas, o Saul teve que ir buscar uma feiticeira. Ele não conseguia evocar, digamos assim, o espírito de Samuel. Ele teve que consultar uma feiticeira que tinha este poder de evocar. Então, essa relação tira e que é um dos grandes problemas de algumas religiosidades, tira a tua relação direta com Deus e sempre coloca um intermediário, que é quem faz essa intermediação entre a tua relação e a tua necessidade com a relação e a necessidade com Deus. Que eu vejo como um dos grandes problemas desse padrão, desse tipo de misticismo, desse tipo de relação. Agora, é o seguinte, você evocar alguma coisa, você reparou que geralmente, a maior parte das vezes as pessoas evocam essas coisas para poder escutar o que elas querem escutar. E Saul, ele evocou para escutar o que ele queria escutar, acabou escutando o que ele não queria escutar, mas é que é o seguinte, dentro da própria conjuntura, era certo o desfecho. Isso não seria nada sobrenatural. A conjuntura no qual ele estava inserido, no qual ele se inseriu, no qual ele se meteu. E aí vem querer evocar Samuel, que é como algo místico, ou seja, ele nem percebeu qual era a importância de Samuel enquanto ele estava vivendo. E isso que você falou é justamente o que acontece na história. Porque começa o capítulo dizendo que o profeta não falava mais com Samuel, com Saul. Samuel não falava mais com Samuel, a mando de Deus, porque Saul tinha já desobedecido várias vezes a palavra de Deus, ele não tinha atendido. Então Samuel não mais trazia conselhos, mensagens de Deus para Saul. O sacerdote, o líder religioso, o maior líder religioso ali no contexto de Israel, ele usava uma placa que tinha 2 pedras. Então, quando eles consultavam a Deus, uma dessas pedras simbolizava sim e a outra não. Chamava-se Urim e Tumim. Isso você vai ver lá no texto, no contexto do texto. Nem Urim e Tumim também respondeu a Saul a consulta que ele tinha feito. Então é o que o Anderson falou lá no começo, quando a gente falou de misticismo. Tem a revelação da palavra de Deus. Saul já tinha recebido a mensagem direta de Deus através do seu profeta. Ele tinha desobedecido e aí ele foi buscar talvez um viés de confirmação para o que ele queria fazer. Só que agora completamente fora
das maneiras como Deus se revelava para as pessoas, para o povo dele ali. Então, eu acho que este é um conselho para a gente ficar sempre muito atento, e este é o conceito que está lá em Isaías, no capítulo 8, no verso 20, que diz, na verdade começa no 19, né? Quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Isso é Deus falando através do profeta, né? Fazendo essa advertência contra essa prática. E aí o profeta fala, é um texto que a gente usa bastante também em estudo bíblico, ele diz assim, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. O que Deus está falando aqui é que a revelação dele está na palavra dele. Deus se revelou através da sua palavra. Então, a gente acredita lá, a gente ensina também nos nossos estudos que Deus tem 3 maneiras principais de se revelar. Ele se revela através da criação, da natureza, a gente percebe que há um Criador. Deus se revela através da sua palavra escrita, que chegou até nós, e aí a gente até falou sobre essa ideia miraculosa do texto, porque é relevante e atual, e se revela através do Filho. Essas são as revelações de Deus. Pode não ser confortável, pode ser contra o que a gente está querendo fazer, pode trazer, às vezes, uma admoestação, uma advertência, coisas que a gente não quer ouvir, mas fora daqui não tem revelação da vontade de Deus. Faz sentido? Vocês concordam com isso? Concordo. Eu queria só fazer uma leitura aqui. 2 Coríntios 11 fala o seguinte, versículo 14. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa também se os seus ministros transformam como em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então a gente vê claramente que a Bíblia deixa bem claro. Não se admire, porque o Satanás pode se transformar em anjo de luz. E no fim ele vai, segundo o escrito de Ellen White, ele vai simular como se Jesus Cristo tivesse vindo à Terra. Então ele tem poder para fazer várias coisas em relação à personificação de Jesus, ou seja a situação que for, ele aparecer da melhor forma possível. Então, muito cuidado, não é de admirar, a Bíblia fala isso, né? E aí, Paulo está falando aí de pessoas que vêm falar de falsos apóstolos, obreiros enganosos, que é o que ele fala no verso anterior. Ele está fazendo uma advertência, e aí a gente volta, né? Ele está fazendo uma advertência contra a gente que está falando Senhor, Senhor. Ele está pedindo essa atenção e ele usa essa ilustração aqui. Olha, não é falar Senhor, Senhor, porque até o próprio adversário pode se disfarçar. Então esse é o... E como é que a gente agora identifica se aquele ensino que é bonito, que está fazendo sentido para a gente, está trazendo muito conforto para o nosso coração, mas só está confirmando os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos impulsos? A gente precisa contrastar aqui com a palavra. Fora da palavra, a gente corre muito risco. Fábio, eu passei por uma experiência, acho que algumas pessoas já passaram por isso, mas certa vez, há alguns anos já, uma pessoa me ligou e falou que estava com a minha mulher. E aquele negócio foi me envolvendo de tal forma que eu ia acreditando naquilo tudo e a pessoa que faz esse tipo de golpe, de engano, vai na ferida mesmo, vamos dizer assim, e você vai se envolvendo a tal ponto de você acreditar perfeitamente em tudo que está acontecendo. Se uma pessoa, ser humano, consegue fazer isso em relação a outra, ao ponto de outras pessoas, no caso, darem dinheiro, a quantia que a pessoa precisa, pelo engano que está acontecendo naquele momento, imagina Satanás, que a própria Bíblia diz que fala, não se admire, ele se transforma em anjo de luz. E nessa situação, eu só acordei quando ele falou que ia passar para a mulher ainda falou comigo algumas coisas, eu acreditei piamente que era a minha esposa. E aí, quando ela falou uma palavra, amor, deposita o que eles estão pedindo. Quando ela falou amor, parece que o clique aconteceu. Ela não me chama assim. E aí, na hora eu desliguei, o corpo deu uma relaxada. E aí você vê, eu ia sendo enganado, e eu estava tão envolvido que eu tinha certeza que era ela, até a voz era totalmente diferente. Depois você fica pensando, a voz não tinha nada a ver. Mas a situação levou aquilo. Mas essa palavra amor caiu a ficha. Aí eu percebi, é um golpe. É tão interessante porque foi na relação, né? Por causa da relação que você construiu com a sua esposa,
Vocês têm palavras e têm expressões que vocês se referem de forma mútua e se identificam de forma totalmente individualizada. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender com a religião, que a questão da religião e da religiosidade é com os vivos. Deus se relaciona com os vivos e relaciona através de nós vivos, através das pessoas que estão vivas, das pessoas que fazem atos e não aquelas que, como que falam Senhor, Senhor. Eu toquei nesse assunto exatamente para fechar esse assunto aqui da personificação e outras coisas que Satanás pode concluir, fazer em relação a nós, porque ele pode me enganar perfeitamente, mas do jeito que ele comentou aqui, o Kleber comentou, o contato que eu tenho diário é que fez eu acordar por uma simples palavra. Uma simples palavra acordou toda a situação. Aquele negócio estava desenrolando há alguns minutos e uma palavra foi suficiente para me destacar e me realmente alertar, acordar, né, do que estava acontecendo. E aqui a Efésios 6:10 fala o seguinte: finalmente sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11 do capítulo 6. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, quando eu tenho contato, quando eu estou revestido com a armadura de Deus, aí sim eu vou dar aquele clique e eu vou... Vixe, eu estou sendo enganado. E aí eu acordo e volto para onde eu deveria estar, o caminho de Deus. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nos últimos dias, no final dos tempos, como foi falado lá no início, isso vão ser vários ataques fortes em relação ao povo de Deus, e se eu não tiver revestido com as armaduras de Deus, eu posso ser enganado. Muito bem, esse foi nosso estudo, então. Obrigado porque você nos acompanhou até agora. Se fez sentido esse estudo para você, compartilha com quem você conhece. Curte esse vídeo também para ele chegar para mais gente. E se você ainda não fez isso, se inscreve no nosso canal. Eu quero pedir para o Kleber nos despedir em oração, por favor. Então, oremos. Pai eterno, agradecemos pela Tua revelação, agradecemos porque Tu fazes presentes em nossa vida, Tu fazes presentes no nosso dia a dia. A nossa relação contigo é uma relação pessoal e Tu, por causa disso, és o nosso Deus. Agradecemos pela Tua palavra, pela Tua revelação, pedimos que cada vez mais nos dê a Tua sabedoria, é o que pedimos por Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença conosco. Até a próxima.